19 horas mais 38 minutos desta noite de quarta-feira, hoje dia 19 de julho de 2023. Estamos dando início a mais um pré-culto. O pré-culto onde o pastor que conduzirá o culto da noite, ele passa aqui e conversa, bate um papo conosco, e é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Antes de eu perguntar para você se você já se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ainda não? Então inscreva-se. Clique no sininho, vão aparecer 3 sininhos. Aí você clica no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Assim, você vai receber as notificações e vai poder acompanhar todos os conteúdos. Escola Bíblica Dominical, os nossos cultos, programa Anunciando o Evangelho Eterno, são muitos os conteúdos gerados pela Igreja Cristã Maranata. Quero falar para você que você pode também participar conosco através do chat. Mande aí a sua localização, coloque o seu nome, de onde você está participando, a cidade, o país, e daqui um pouquinho vamos interagir também com você. A interação agora é com o nosso querido pastor Edson Ian, que está conosco aqui nesse nosso pré-culto. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz Senhor Elias Faé, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Já vou dar paz do Senhor para o pastor que está aqui presente, que vai ser apresentado daqui a pouquinho. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos nesse pré-culto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor que está conosco aqui é o nosso querido pastor Diniz Cipreste de Azevedo, nosso querido pastor Diniz, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor a todos os ouvintes, paz do Senhor, companheiros. Vamos então dar início, pastor Edson Ian, nosso pré-culto. Bom, irmãos, nós estávamos conversando agora há pouco aqui sobre sobrenomes, Eu sou lá do sul, Florianópolis, lá tem uns sobrenomes diferentes, as ruas, nome das ruas. Aqui eu vejo rua, tem muito sobrenome Laranja, Lindenberg, Canal, eu vejo pelas placas aí. E também o Cipreste eu já vi em alguns lugares, mas o de Azevedo para mim até é uma novidade, Eu conheço o pastor Diniz já há muito tempo, pelos Manaíns, mas pessoalmente nós começamos a ter contato agora. Então eu queria conhecer um pouco mais do sobrenome, Os Azevedo e os Cipreste. É muito engraçado porque geralmente você acaba conhecido pelo seu último sobrenome, que é da família paterna. E a família do meu pai é Azevedo. E quase sempre as pessoas na igreja, na obra, me chamam de Diniz Cipreste, que é o sobrenome da família da minha mãe. Lá no sul, na sua terra, o sobrenome é tudo pro lado alemão, lado italiano. Aqui o nosso é mais português, tem bastante italiano também aqui na região. Mas Cipreste é porque a família do meu pai não era... Meu pai veio se converter com 87 anos de idade. Olha só. E minha mãe se converteu aí com uns 28 anos de idade, quando eu era criança. E quem veio primeiro para a igreja, no iniciozinho da obra, em 1968, início mesmo, foi um tio meu, que fez parte daquele grupinho pequeno, inicial. Ele era capitão da Polícia Militar na época. Olha só. E mais tarde ele foi coronel, foi secretário aqui no estado, secretário de... Ele era Cipreste da Casa Militar. Ou era Azevedo? Não, e ele era conhecido como Coronel Cipreste. Ah, sim. Entendeu? E ele participou do iniciozinho da igreja. E ele evangelizou os irmãos dele, entre eles minha mãe. Quando ele foi evangelizar minha mãe botou ele para fora da casa dela. Era muito apegada à religião dela, aos ídolos, e ela se sentiu ofendida. Ele deixou uma Bíblia para ela de presente e uns textos bíblicos anotados. Falou: você é uma moça inteligente, você lê e busca conhecer a verdade. E ela foi ler e acabou depois procurando lá a liderança religiosa e ninguém explicou nada, e ela veio para a obra. E assim outros irmãos. Interessante. E esse meu tio, já perto já do seu falecimento, há uns 4 anos, ele era um cara daqueles militares de antigamente, muito austero, muito fechado. E ele falou comigo: sabe por que você é pastor?
Disse, porque eu me converti e preguei para uma família que era uma família bem avessa ao evangelho. Então o cipreste vem muito desse lado, né? Porque ele foi o primeiro e vários ciprestes se converteram. Enquanto os azevedos não se converteram, estão se convertendo. Meu pai se converteu mais tarde e outros têm se convertido. Mas ficou cipreste como marca da família. Na obra é cipreste. Inclusive é acreditado ali nos cultos que vão para o YouTube, sempre de Diniz Cipreste, né? E esquecendo o Azevedo, que é por parte do pai. E agora, tu falou que a tua mãe se converteu com 28 anos, né? Mas o teu, quando chegou na obra, nós chamamos na igreja que chama Maranata, né? Não quer dizer que só a igreja que chama Maranata é a obra, mas nós estamos na obra. Entre nós, exatamente, entre nós estamos na obra. Mas assim, na igreja cristã Maranata, assim, quando que vocês conheceram, a família conheceu? Porque eu lembro muito bem como a minha família conheceu, né? Mas a tua história... Olha, para mim é difícil, eu tô com 62 anos, eu cheguei na igreja com 7 anos de idade. É difícil de descrever como é que foi. Foi bem novinho. É, muito novinho, muito pequeno. Minha mãe se converteu. Meu pai, como eu disse, era de uma família muito religiosa. Ele tinha a irmã dele, que era de um segmento religioso, e tinha feito um voto, né? Mas ele sempre foi uma pessoa muito aberta. Quando a gente era criança, ele falou: quem quiser acompanhar a mãe na religião dela, na nova religião, vá. Eu vou continuar na minha, porque eu sempre fui, minha família sempre foi, eu vou continuar lá. E ele deu a liberdade. Mas aí você imagina. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele no começo falou que ele ia ficar com o pai dele. Mas depois que você vai numa igreja nossa, uma criança, e assiste um primeiro trabalho de criança, você não quer mais ir em outro lugar. Então as aulinhas de criança, a maneira que a Bíblia é ensinada para as crianças, isso, além da bênção do Senhor, mas isso cativa. Então todo mundo quis ficar com a mãe. Não, nós queremos ficar aqui também. Até o mais velho, que tinha uns 10 anos de idade, disse que não ficaria, ficou também. Permaneceu. Agora, é muito interessante, a gente vê que na Bíblia o próprio Senhor fala das crianças, né? Que das crianças vem o perfeito louvor. E eu tive o privilégio, a honra de entrevistar os pastores que atendem no 0800, e como tem experiências de crianças. Fiquei impressionado, crianças de 12 anos ligando para orar pelo primo que está na UTI, para orar pela avó, crianças, e essa criança de 12 anos, ela achou o número no 0800, no Google, pesquisando no Google, não era da igreja. Então é impressionante como o Senhor opera através das crianças. Veja, meu pai, quando nós nos convertemos, ele ficou nessa, assim, por causa da religião da família, uma família tradicionalmente muito religiosa. Ele deu liberdade da minha mãe escolher, nunca atrapalhou. Mas ele, com pouco tempo, ele começou a fazer as comparações. Chegava no dia de aniversário nosso, a gente chamava ele para ir na igreja, ele ia. Onde fala em Deus, tinha aquela história. Onde fala em Deus, eu vou. Ele ia, mas com pouco tempo, ele começou a ver o bem que o evangelho está fazendo aos filhos dele, à família dele. Então ele mesmo, ele demorou para se converter, mas ele passou a admirar a igreja, o trabalho da igreja, parou de frequentar a igreja dele. Ele ficou muito tempo sendo assim, meio nada, mas via os benefícios, né? Mas ele enxergava. Quando nós estávamos já mais jovens, né, rapazes, meu pai cobrava da gente. Não, aí é melhor. Eu lembro até que uma vez meu irmão chegou para ele e disse assim: bom, se é melhor, você fica mandando a gente ir, por que você não vai? Aí ele falou: não, eu vou também. Mas muito aquela mentalidade ainda de religioso, que ele não tinha se convertido, e falou assim: eu vou uma vez por semana, eu vou à igreja, vou passar à igreja. E passou aí. Não entendia, papai era um homem muito inteligente, tinha uma cultura muito boa,
Mas é interessante, enquanto não tem a conversão, tem um entendimento assim, nessa ótica religiosa, né? Ele falava para os amigos dele, ter um filho crente é uma tranquilidade. Ele via alguém assim se opor e falava, ele comentava comigo, eu rapaz, já ele dizia assim, é uma burrice quem não quer um filho crente. Esse um filho crente você estar livre de problemas, só ensina coisa boa. Tinha essa visão religiosa, que não deixa de ser verdadeira, né? Porque vê os benefícios, né? Interessante, Denise, porque vê de outro estado, podemos dizer, outra cultura, né? Lá o Sul vem de uma tradição de umas pessoas muito mais frias, né? Os europeus, que têm dificuldade em aceitar o evangelho. Mas a gente vê que essa questão da obra, da igreja, com o tempo as pessoas iam amolecendo o coração e vê que é bom. Lá nós tivemos esse benefício. A gente vê as igrejas, as famílias todas na igreja, vai se convertendo um, vai se convertendo o outro. Né? O meu pai teve uma coisa muito parecida, né? O meu pai também teve uma coisa bem assim, né? Não, vocês podem ir, mas eu não vou, eu tenho minha religião. Ele demorou uns 5 anos a se converter depois que a minha mãe se converteu. E nós todos se convertemos, né? Mas ele começou a ver os benefícios. E quando foi apresentado na igreja meu segundo filho, ele foi o culto na EBD. Ele foi apresentado naquela época, ainda fazia apresentação ali na EBD da criança. E ninguém precisou dizer nada, não teve uma mensagem, não teve... Ele já foi no culto da noite. Depois ele ficou sabendo que tinha madrugada, na semana ele já começou a ir madrugada. E interessante, Denise, que ele bebia e fumava. Ele esqueceu que bebia e esqueceu que fumava. Meu pai demorou muito para se converter. Meu pai só se converteu quando minha mãe adoeceu e poucos meses depois ela veio falecer dessa enfermidade. Depois dele com 50 e tantos anos de casado, aquilo ali deu um baque e ele se converteu. Ali teve uma experiência com o Senhor e uma mudança de vida. E eu pude ver meu pai, que veio a falecer com 92 anos, muito lúcido até o final da vida. E ele falava para mim assim, meu filho, quanto tempo eu perdi. Se eu tivesse me convertido antes, tudo na minha vida teria sido melhor. E ele falou mais para mim, ele disse, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas que bênção que ele se converteu. Se integrou bem, pastor, na igreja. Como é que foi a receptividade dos irmãos? Conheceu o pastor Gedeuti, o pai do senhor? Ele conhecia desde antes de se converter. Quando minha mãe se converteu, porque Vila Velha, naqueles idos lá de 1960, quando iniciou a igreja, Vila Velha era bem pequeno. Muito pequenininha. Todo mundo conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. Então, papai foi colega de Gedeuti. Gedeuti era mais novo do que ele, mas meu pai parou um tempo de estudar. Quando ele voltou a estudar, era de família humilde e tudo, quando ele voltou a estudar, ele foi colega de Gedeuti, estudou na mesma sala de Gedeuti. Olha só. E ele falava comigo, ele disse assim, meu filho, tinha 2 alunos brilhantes na sala, eram muito inteligentes, Gedeuti e o saudoso Elcio Álvares, foram colegas dele de turma. Ele era mais velho que eles, mas colega de turma deles. Ex-senador, né? Vamos ao... Ex-senador. Ex-governador do estado, ex-senador. Olha só, vamos ao texto, né? Hoje é o culto das senhoras, está em Filipenses 2:5, né? Nós temos aí 2 minutinhos só para dar uma palhinha sobre o texto aí. A palavra hoje santificados em Cristo, né? E o texto fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E as pessoas às vezes acham isso, como é que pode? Como é que você pode ter um sentimento igual ao de Jesus, né? A recomendação da palavra, né? E isso fala da santificação do homem. Às vezes a gente vê pessoas dizerem bem assim, você acha que você é santo? É quase como uma impossibilidade. Mas a palavra de Deus manda nós sermos santos. Está lá em 1 Pedro, lá, capítulo 1, sede santo porque eu sou santo. O Senhor é santo. E nós buscamos essa santidade, né? Nós almejamos essa santidade de Jesus. Amém. E foi essa santidade, né, esse brilho
que nossos pais viram na família, naqueles que se convertendo, né? E foi amolecendo o coração deles. Sim, né? O bem que o evangelho faz ao homem, o evangelho muda o homem. A família, né? Mas amém. Eu quero me despedir de todos aqui, desejando a paz do Senhor. Acompanhe o culto que vai começar já daqui a pouquinho, 8 horas. Elias Faé, pastor Diniz, a paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor também, nosso querido pastor Diniz Preste, daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, na condução do culto dessa noite. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. E os irmãos ouviram um barulhinho aqui, é que eu abri aqui, ó. Tô aqui também dando meu like. Já deu o seu like aí, já curtiu? Porque esse mesmo link aqui do pré-culto é o link com o culto desta noite, né? E nós vamos aqui, ó, não vamos deixar de interagir com os irmãos que estão participando conosco aqui, ó. A nossa irmã Sônia, de BH, Minas Gerais, desejando a paz do Senhor Jesus. Também a nossa irmã Kemily Miranda, nossa irmã de sempre, lá em Guaramirim, Santa Catarina. Ela diz: verdade, aqui é Santa Catarina, nomes bem diferentes, origem alemã. A paz do Senhor. A Vera Lúcia Rocha, de São João do Araguaia, estado do Pará. Paz do Senhor, minha querida irmã. A Carla Barbosa, desejando a paz do Senhor Jesus. A nossa irmã lá em Portugal, da ICM de Contumil, do pastor Marcos Vinícius. E também mais uma aqui, ó. O nosso querido Isaías Amaro, desejando a paz do Senhor Jesus, aguardando mais uma bênção aqui na ICM 22 de abril, Rio de Janeiro, em Bariê, Duque de Caxias. Então, 20 horas, horário de Brasília, logo após o Manaim News. A todos, a paz do Senhor Jesus.